Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Hoje quem manda a dica é o nosso querido irmão veteranaço aqui no canal, Rogério Lima. E ele manda uma dica sensacional que já fica aqui o agradecimento a esse irmão de fé e batalha. Vocês lembram aqui dos vídeos que a gente vem falando sobre a nova indústria que está aí já há décadas, tentando baratear a sua famosa carne sintética, carne de cocô, carne à base de célula, um monte de aberração, literalmente. Eu tenho dito para vocês que grandes empresas, elas não entram em um projeto para ter prejuízo. Um grande grupo financeiro entrar numa coisa dessa, é preciso que eles tenham todas as garantias que aquilo ali é um investimento certo. Portanto, para que as pessoas abandonem a carne real, a carne que o Criador fez, saudável para todos nós, que inclusive já não está tão saudável por tanta medicação que dão nos animais. A carne de galinha praticamente não vem de galinha, vem de uma coisa que parece uma galinha, que no caso é aquela de granja. Mas ainda assim precisa nascer, precisa crescer um pouco, né? Mesmo que até na questão também das verduras, frutas e etc, eles usam um monte de coisa para adiantar isso e acaba prejudicando a qualidade do alimento. Mas ainda assim tem esse processo. Mas eles estão trabalhando nesse exato momento para acabar com isso, para eles terem mais lucros. A desculpa é esse, que eu já disse para vocês, que eu prefiro também não falar, porque entrou nas regras do YouTube, que qualquer coisa que você fale contra as ações climáticas que estão aí, se você ficar dizendo que aquilo ali é um embuste, que é um plano econômico, nada mais que isso, o seu canal cai. Então a gente não pode falar essas coisas porque é regra da plataforma. É a ditadura mesmo da informação. Mas as regras não podem mudar uma realidade. E essa realidade vem sendo demonstrada a cada matéria que a gente investiga, como essa do nosso irmão Rogério Lima, que se encontra e qualquer um pode conferir nos principais portais de informação. E tá aí, ó, Nova Zelândia planeja tributar gases de vacas e ovelhas. Medida tenta inibir as emissões de metano, protagonistas no crescimento do efeito estufa local, segundo as autoridades. Então preste atenção. O que é que isso aqui significa? Que vão cuidar do meio ambiente? Eu não posso falar sobre essa questão em si, né? Mas a gente tem diversos, não é um nem outro, temos diversos especialistas que não concordam com isso. Mas só vale o chapa branca, né? O consenso científico que é formado por chapa branca, aqueles caras que trabalham para grandes grupos. Eles é quem dizem isso é consenso ou não é. Então a opinião dos outros que estudaram não vale nada, só vale a deles. Beleza, é regra, tem que ser seguida. Mas o fato é que isso aqui significa que a carne animal, e eu falei isso em outros vídeos, eu digo para vocês, meus irmãos, que se as pessoas reconhecessem o trabalho que a gente presta, sério, né, o canal deveria ter muito mais relevância do que o que ele tem. Você não vê outros criadores dizendo, não, aquele cara estava certo, ó, o cara tinha razão, porque nós avisamos que isso aqui seria criado aos poucos. É óbvio que se você chegar na prateleira e tiver lá carne sintética, a base de cocô, a base de célula, a base disso, a base daquilo, e tiver a carne animal por um preço justo, você vai optar pela carne animal. Ponto final. Embora toda lavagem cerebral, que até a Xuxa, né, já ajudou a fazer, fez uma propaganda internacional contra o agronegócio, as pessoas não estão seguindo por esse caminho. Então, já que é assim, o sistema precisa arranjar alguma maneira de tirar essa proteína das pessoas. E a maneira é encarecendo, dificultando a produção individual dos pequenos agricultores. Se você precisa multar uma pessoa, mas ela não está fazendo nenhum crime, você faz uma lei alegando isso aqui, ó, é para inibir as emissões de metano. Então, se o camarada tem ali 10 vacas, é óbvio que elas peidam, né? São as vacas peidonas, apesar que ninguém tá lá medindo para ver quantas vezes ela peida, mas eles dizem que sim, né? Então, vamos cobrar uma taxa maior por ele, porque ele fica poluindo o meio ambiente. Vocês estão entendendo como é que a coisa funciona? Que isso parece, de fato, parece, estou colocando isso para a pessoa que vai analisar o vídeo, parece ser um modelo de negócio, ou não? O governo da Nova Zelândia divulgou planos para tributar gases de arrotos emitidos por vacas e ovelhas em fazenda do país. Prestou atenção? Divulgou plano para tributar, ou seja, cobrar mais imposto, porque segundo eles, né, os criadores, aquela pessoa, como eu e você, né, que a gente pensa, um dia comprar a nossa fazendinha, o nosso sítio, fazenda não, aqui no Brasil fazenda é coisa de rico, mas um sítiozinho, né, 1 hectare, 2 hectares de terra, criar uma vaquinha leiteira, né, plantar ali seus próprios legumes, a gente pensa isso, a maioria de nós pensa isso, né, quantas vezes eu leio vocês mesmos falando isso nos comentários, e também é um desejo meu, não como fuga, porque eu sei que isso vai acontecer. A partir do momento que várias pessoas começarem a fazer isso, vai ficar mais caro fazer isso do que é hoje. Vocês estão entendendo, meu irmão?
Contra o sistema não dá pra fugir. Ou você enfrenta ele, o povo conscientiza, e a única maneira de fazer isso é conscientizar mais pessoas, pra ter unanimidade nessa questão. Ou não adianta correr, porque se ficar o bicho pega e se correr o bicho come. Esse ditado não foi criado à toa. Então veja, o cara tem lá a sua fazendinha, lá em cima da montanha, nos cafundós do Judas, onde o capeta perdeu a mãe dele. O cara tem lá, o sítiozinho dele nesse lugar. O capeta perdeu a mãe dele ali, de tão distante que é. Os caras vão taxar. Ah, tu tem quantos bichinhos aí? Tem 4, tem 5, pronto. Tu vai pagar tanto agora, porque peidam demais. E aí? É lei, meu amigo, é lei. Caso a lei seja aprovada, a Nova Zelândia se tornará o primeiro país do mundo, olha como a mídia coloca, se tornaria o primeiro país do mundo a cobrar dos produtores rurais por emissões de gás metano por animais. O país de população de 5 milhões de pessoas conta atualmente com cerca de 10 milhões de bovinos e 26 milhões de ovelhas. Então, até pelas palavras que a mídia usa na matéria, é o primeiro de muitos que farão a mesma coisa. Isso aqui é uma tendência global. Quando você vê Titio Bill, né, tomando água de cocô, nós mostramos isso aqui em nossos vídeos. Esses homens que já acertaram muitas premonições, parecem até profetas, né? Esses caras dizendo pra você que isso vai acontecer, investindo milhões, não tenha dúvida que isso vai se concretizar, meu irmão. Até porque a Gadolândia acha que isso aqui é teoria conspiratória. Olha a continuação da matéria e vê se não é de tremer. De acordo com a estimativa de pesquisadores, cadê o nome deles? Não tenho. Pesquisadores, tá. Quem? Qual é o nome deles? Para quem trabalham? Não tem. Aí continua. Metade das emissões de gases da Nova Zelândia vem do agronegócio, principalmente o metano. Não há dúvidas de que precisamos reduzir a quantidade de metano que estamos colocando na atmosfera. É um sistema eficaz de precificação de emissões para a agricultura. Vai desempenhar um papel fundamental em como conseguiremos isso, disse James Shaw, ministro de Mudanças Climáticas da Nova Zelândia. De acordo com a proposta, os agricultores terão de pagar por suas emissões de gases a partir de 2025. O plano também inclui incentivos para agricultores que reduzam as emissões por meio de ativos alimentares e plantio de árvores nas fazendas. Preste atenção aqui, meu irmão. Deixa eu explicar uma coisa pra você. Pra quem chegou agora, a pessoa diz, mas isso é uma coisa da Nova Zelândia. Isso aí que você tá dizendo é interpretação sua. Mas pense bem, olha. Se a Nova Zelândia toma essa atitude aqui, as grandes corporações, os bancos que estão comprando tudo aqui no Brasil, por exemplo, eles vão dizer, olha, nós vamos emprestar dinheiro à Nova Zelândia, vamos investir lá, porque ele é um país amigo do mundo. Se o Brasil, se a Argentina, que estão em crise, querem também investimentos, ajuda nossa, vocês também têm que ajudar o mundo. Ajudem o mundo e nós ajudaremos vocês. Então os políticos vão se vendendo literalmente e moldando a legislação na vontade desses homens. Eles já disseram, dê-me o controle do dinheiro e não me importa quem faça as leis. Essa é a maior verdade desse mundo. Você manda na sua casa, você pode dizer, Davi, eu mando na minha casa. Você manda porque eu não pago as contas. Mas se eu chegar aí e começar a te sustentar e sustentar a tua família inteira, quem vai mandar sou eu, meu amigo. Quem vai mandar sou eu. Quem paga é quem manda. Ponto final. Não importa se a casa é sua ou não. Se você depender de mim para sobreviver, para se alimentar, serviços essenciais, eu mandarei em você e ponto final. É o que a gente está vendo acontecer globalmente. O dinheiro arrecadado com o esquema vai ser investido em pesquisa e desenvolvimento de serviços para agricultores, informou o Ministério do Meio Ambiente do país. Agora eu pergunto, e para aquelas pessoas de baixa renda que já acham caro comprar um pedaço de carne, como é que elas ficam agora? Entende aí, meu irmão? Foi criado um problema. Essa nova taxa, a mídia faz esse malabarismo para você não entender. Essa nova taxa ela vai ser cobrada dos agricultores, correto? Mas os agricultores não vão pagar do bolso deles, eles vão passar para o produto. Ou seja, a mídia deveria dizer isso ao povo. Essa taxa será cobrada da população, do consumidor. Os que não puderem pagar é um problema, porque já está mais do que comprovado cientificamente que nós precisamos da proteína animal. Então, esses que não podem pagar, o sistema precisa dar uma solução, correto? Eles não podem mexer no preço porque, segundo eles, se fizerem isso, vão acabar com o planeta, ok? Você entendeu isso? Então, o que é que precisa ser feito aí, meu irmão? Eu acho que você que acompanha o canal já sabe. É preciso criar um novo produto. E Titio Bill já está bem na frente nisso. Titio Bill e os outros, né? Já estão bem avançados nisso. A China que o diga. Carne de cocô vem aí, meu irmão. O metano é o segundo gás de efeito estufa mais comum, depois do dióxido de carbono, CO2.
é um dos mais potentes e responsável por um terço do aquecimento atual das atividades humanas. Segundo pesquisadores, moléculas individuais de metano têm um efeito de aquecimento mais poderoso na atmosfera do que moléculas individuais de CO2. Na Conferência Ambiental COP26, no ano passado, realizada na Escócia, os Estados Unidos e a União Europeia concordaram em reduzir as emissões de gás em 30% até 2030. Mais de 100 países, incluindo a Nova Zelândia, também aderiram à iniciativa. Então aqui você viu, né, que embora a Nova Zelândia já tenha começado fazendo isso lá, tem mais de 100 países incluídos na mesma coisa. E os grandes estão lá, Estados Unidos e União Europeia. Então não tenha dúvida, meu irmão. Aquele cheirinho de carne que a gente mal vê agora, né? Tem famílias comendo uma vez por mês aqui no Brasil. Vai ser realmente extinto. Ostentação não vai ser mais postar foto com um iPhone, com um carro esportivo. Ostentação vai ser comer um pedaço de carne de origem animal. Isso vai ficar restrito apenas à elite, aqueles que têm um poder aquisitivo maior. Nós, meros mortais, ou ficamos sem, correndo o risco de inclusive de adoecer, ou vamos nos submeter a comer carne feita a partir de células, a partir de cocô. Então, meus irmãos, isso aqui era possível evitar? Claro que era. Os caras não são deuses, não. Você vê ali a movimentação, o trabalho todo que eles têm, e é árduo o trabalho deles. Dia e noite eles não dormem, eles não descansam, para trazer essas porcarias para nós. O problema todo é que isso aqui é considerado teoria da conspiração. Mas como é conspiração se cada ano que passa, cada coisa que foi dita vai se concretizando? Mas mesmo assim, se você pergunta a esses intelectuais, olha, estão limitando o canal dos caras, tem que fazer isso mesmo, esses caras falam muita besteira. É muito sensacionalismo, não é o que eles dizem? Olha, mas o sensacionalismo, o caos que eles previram, tá tudo acontecendo, mas isso aí foi sorte. E por aí, vai e continua indicando as mesmas porcarias pro povo. Então, meu irmão, é triste. E o mundo como nós conhecemos, ele vai mudar totalmente. Essa realidade que você tem hoje, ela já está mudando. Você está acompanhando as mudanças. Mas ela vai ficar completamente no passado. Desde a carro, a combustão, até mesmo a carne do seu prato. Lamentável, podia ser evitado, mas é o que será feito, porque as pessoas não acreditam que essa é a verdade. Então, meus irmãos, você que ainda não desistiu, eu peço que você compartilhe esse vídeo, mostre para mais pessoas. Nós voltaremos às 5 da tarde, se assim o Criador permitir. Um abraço, fiquem todos com Deus e fui!